Vamos para a palavra do Senhor. Às vezes eu me pego, talvez igual você, querendo mais de Deus. Quantos de nós, né? Já não disse, cantamos isso hoje aqui. Nós queremos mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Deus. E se você for analisar bem esse eu quero mais de Ti, ele envolve todas as coisas. Ele envolve tanto as coisas espirituais, como também as coisas materiais. Hoje estava conversando com um cristiano e ele citou algo maravilhoso, que encaixa perfeitamente. Ele disse, quando Cristo chegou diante do cego, ele pergunta para o cego, né, o que queres que eu te faça? E o cego diz, eu quero ver. E Jesus diz a ele, então vê. Talvez, será que se o cego tivesse uma lista pronta, Jesus também não tinha poder para dar aquela lista pronta para ele? Tinha ou não tinha? Tinha. Se ele dissesse assim, olha Senhor, eu imagina aquele cego, é que no desespero, né? Na verdade, quando a gente está no vucu-vucu ali, a gente se perde, a gente erra. No nervosismo do momento. Essa semana, meu carro deu um problemaço, caríssimo para arrumar, meu Deus. E aí, depois de fazer alguns cálculos, eu entendi que não tinha como arrumar, é melhor vender e, sei lá, tentar comprar um outro carro, né? E hoje, encontrei uma pessoa que consegue arrumar mais fácil do que eu. A pessoa me deu o valor do carro e eu falei, é seu o carro. E quando fui assinar o documento, eu estava tão nervoso, que quando eu fui assinar o documento de transferência do carro, eu assinei no lugar errado. Isso acontece com a gente. No momento de nervosismo, quando você está nervoso, você não faz as coisas do jeito que deveria fazer. E às vezes deixa de viver coisas boas justamente por estar. Eu imagino aquele cego dizendo assim, Jesus, imagina o cego bem calminho, dizendo, Jesus, é o seguinte, eu preciso ver, porém, entretanto, contudo, lembrando-me do teu servo Salomão, eu gostaria de receber sabedoria. Eu penso, será que Jesus ia dar só sabedoria para ele? E não iria curá-lo também? Ele iria ser um cara curado da visão, ainda ser sábio e ainda ser um cara top. Provavelmente estaria hoje sendo um ícone. Nós estaríamos falando desse cara hoje, assim como falamos de Paulo. E nós temos que pedir sim mais de Deus. Não é errado. Não é errado você pedir, Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais. Eu não estou contente. Uma época da minha casa, eu tinha que colocar a banheira em cima do berço do Mateus, porque gotejava. Aí você fala para mim, mas por que não tirou o berço de lá? Porque não tinha espaço para colocar o berço. Não tinha lugar para colocar o berço. Ou eu tirava o berço de lá, ou colocava a cama da Gabriele, e aí ia pingar na Gabriele e nós também, enfim. Meu amigo, e eu fiquei indignado com aquela situação. Teve um dia que eu disse, Senhor, eu não aceito isso mais. Não aceito mais goteiro dentro da minha casa. Sou teu servo. Eu tenho minhas falhas, sim, mas Senhor, eu estou lutando para permanecer na tua presença. Eu estou lutando para estar em Ti. Senhor, eu não aceito isso para a minha vida. Me dá uma saída, Senhor. E Deus, dentro da sua misericórdia e graça, concedeu que nós saíssemos daquela situação pouco tempo depois. Então é necessário pedir mais de Deus, com certeza. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte. Pergunte você mesmo, o que eu quero? Você quer mais de Deus? 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 Eu quero também. Agora, quando eu digo, por exemplo, quem tem carro aqui? Quem tem carro? Alguns têm carro. Você quer mais de Deus? O Vini tem como é que chama aquele carro? Um Golf. Se Deus quiser te dar
um Audi A3. Ele diz, eu recebo. Então, ou seja, a gente quer mais. Esse negócio de falar, o que Deus fizer tá bom. A gente erra nisso porque a gente mente. Não é nada, é o que a gente quer mesmo. Algumas vezes eu fui orar por algumas pessoas e eu dizia, Senhor, o correto seria orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu não posso ser hipócrita. E a minha vontade é que essa pessoa seja curada. É o que eu quero. E nós temos que pedir. Agora, eu queria fazer uma pergunta. O que eu quero, eu mereço? A outra pergunta é, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Faça essa pergunta para você. O que você quer, você merece? Merece ou não? Você merece? O que você quer, Vini, você merece? O que você quer, você merece? Melk, o que você quer? Rapaz, eu quero um monte de coisa. Quero um monte de coisa. Mas você merece, Melk? Não. Não mereço. Agora vamos inverter a pergunta. O que você merece? Você quer? Vini, o que você merece? Você quer? Ele fez, Wendel, o que você merece, você quer? Charles, o que você merece, você quer? Melk, o que você merece, você quer? Não. Porque o que eu mereço é castigo. O que você merece é castigo. O que você merece, muitas das vezes, porque quem é que tem mérito diante de Deus para ganhar alguma coisa? Quem de nós tem algum mérito diante de Deus? O que nós podemos falar para Deus? Ó Senhor, eu mereço. Não merece nada. Na verdade, se nós formos analisar com calma a nossa vida, a gente não merece nem estar vivo. Mas Deus, por a sua bondade e graça, nos concede a vida, nos concede fôlego. Então, na verdade, nós queremos muita coisa e não merecemos. E aquilo que merecemos, não queremos. E isso me faz levar a pensar que nós somos injustos. Então nós somos injustos. Porque se aquilo que eu quero, eu não mereço, como que eu posso também não querer aquilo que mereço? Eu deveria querer. O Jó ele é muito sábio. O Jó, quando ele se coloca de uma forma muito maravilhosa, quando a esposa dele mete o louco, e ela diz assim, Jó, amaldiçoa teu Deus e mete marcha. É isso que ele falou lá. E morra, Jó. Ele diz, mulher, tu falas como uma doida. Se nós recebemos o bem do Senhor, como não poderíamos também merecer dele o mal? Como não poderíamos também receber aquilo que é ruim? Se não, nós ficamos felizes quando as coisas boas acontecem e nos frustramos de proporção dobrada ou triplicada quando as coisas não dão certo. E isso é injusto. Deveria ser na mesma proporção. Ou seja, eu chego numa conclusão de que eu não sou justo. E automaticamente, alguém de bom senso está pensando também agora, eu também não sou justo. Eu não sou justo diante de Deus. E se você pensou assim, fica tranquilo. Fica tranquilo, você não é um ponto fora da curva não. Olha o que diz Paulo na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Ele diz assim, pois todos pecaram e foram destituídos, foram tirados da glória de Deus. Versículo 24. Todos pecaram, certo? Foram tirados da glória de Deus, da presença de Deus. Aí vem o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por seu favor imerecido. Ou seja, nós fomos justificados não pelos nossos méritos. Nós fomos justificados pela graça. Por causa do favor que Ele quis nos conceder, nós fomos justificados. Então não há mérito nisso. É por meio da sua graça
e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por meio da salvação que há em Cristo Jesus. Ou seja, se você é salvo em Cristo Jesus, se você está salvo em Cristo Jesus, você está justificado. Mas isso não significa que você é justo. Eu fui justificado, alguém me justificou. Eu não era justo, eu não nasci justo, eu não cresci justo, eu não sou justo, mas a graça me justifica todos os dias. E já que nós entramos no assunto de injustiça, né, é muito interessante, me faz lembrar o povo de Israel. O povo de Israel, pensa num povo injusto, pensa num povo medíocre. Quando eu digo medíocre, a palavra medíocre, ela não é pejorativa, tá? A palavra medíocre, ela significa que é mediano, ou seja, é igual a todos. Isso é medíocre, tá bom? É igual. O povo de Israel, ele também era muito ingrato. Juntando tudo isso, injustiça, mediocridade, ingratidão, nós vamos ter um povo injusto. Eles estavam no Egito, era uma nação dentro de uma nação, porém a nação israelita, ela era escrava. Todos eles trabalhavam de alguma forma para enriquecer o Egito. Deus envia Moisés, faz sinais miraculosos e tira do Egito o seu povo. Leva-o para o deserto cheio da grana, porque a Bíblia vai dizer que quando os israelitas saíram do Egito, eles saíram cheios da bufunfa, porque os egípcios, além de falar para eles, vai embora logo, ainda ofertavam na vida deles, dizendo assim, ó, não, toma aqui, ó, toma tudo, toma ouro, toma tudo, é seu, leva. Então, agora eles chegam diante do Mar Vermelho, não tinha como atravessar, nós estamos falando aí de 2 milhões de pessoas andando, aproximadamente. O faraó vindo atrás, Deus milagrosamente divide as águas. A Bíblia diz que soprou um vento e dividiu as águas. O povo passa, os israelitas morrem, vocês conhecem a história. Só isso já era motivo deles passarem o resto da vida agradecendo a Deus por esse livramento. Mas o que eles fazem? Assim que atravessam o Mar Vermelho, eles já começam a reclamar, dizendo, não tem água. Não tem água. Mas o Deus que tirou-os do Egito, o Deus que os fez passar pelo Mar Vermelho, também não tinha poder para dar água? Tinha, mas eles murmuravam, eles reclamavam. Deus fazia tudo de bom, Deus dava água. Quando eles tinham vontade de comer carne, eles reclamavam. Ou seja, reinava entre o povo de Israel a injustiça. Eles não eram justos com Deus. Apesar de Deus fazer tudo, eles não retribuíam à altura. Me faz lembrar eu e você. Assim somos nós. Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Nesse exato momento, preste bem atenção. Se você consegue puxar o ar e soltar, você está sendo abençoado. Nesse exato momento você recebeu uma bênção por estar respirando. Só pelo fato de estar respirando, você já está sendo abençoado por Deus. Quantas pessoas estão agora dependendo de um respirador? E elas, mesmo com aquele respirador, algumas delas não irão conseguir sobreviver. E você, sem respirador, inspira, respira. Inspira, respira. E você está sendo abençoado. E não pode dar nada de errado na nossa vida, nem um pouquinho, que a gente já começa a reclamar, chutar o balde, xingar. Isso nos faz injustos. Nós não somos diferentes. Na verdade, nós não somos nem um pouco diferentes do povo de Israel. Nem um pouco diferentes do povo de Israel. Nós também somos injustos. E um outro texto que Deus colocou no meu coração, Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, vocês trouxeram Bíblia, né? Todo mundo trouxe Bíblia aí? Tito, porque vocês não iam vir para a igreja sem Bíblia, não é verdade? Tito capítulo 3,
versículo 2, vai dizer assim: não caluniem ninguém, não falem mal de ninguém. Sejam pacíficos, sejam amáveis. Mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Versículo 3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Assim éramos nós. Assim muitos são ainda. Mas, quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez, Deus demonstrando aqui, vocês não merecem. Mais uma vez, Deus falando, apesar de vocês serem injustos, apesar de vocês não serem pessoas boas, apesar de vocês fazerem muitas das coisas que não deviam mais fazer. Porque quando Paulo escreve a Tito, ele está dizendo aqui, falando de passado. Isso aqui não é presente, ele vai dizer, houve um tempo, no versículo 3, olha, houve um tempo em que nós também éramos passado. Nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes, nós vivíamos enganados, escravizados por todas as espécies de vícios, paixões, prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, nós éramos detestáveis e odiávamos uns aos outros. Isso é o passado de um cristão. Agora, nada disso aqui não deveria fazer parte das nossas vidas. Mas quem nunca tropeçou, o cristão que nunca tropeçou em alguma dessas palavras, que seja o primeiro a levantar a mão e dizer, Senhor, eu posso subir para o céu. Porque aqui, estou limpo. E não existe um ser humano limpo diante de Deus. O João vai dizer que todos pecam. E quem nos redime é o Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós não merecemos, por que exigimos tanto de Deus? É isso que me veio no meu coração para a gente conversar hoje. Por que a gente se acha tanto? Está provado aqui, ficou provado por A mais B, que eu nem você somos justos, eu nem você somos merecedores de nada, porque já que não queremos o mal que merecemos, como poderíamos querer o bem que não merecemos? Na verdade, a frase que eu sempre digo, ela se faz mais verdadeira hoje nesse sermão, quando eu sempre digo, as pessoas perguntam como você está, pastor, e eu sempre digo, melhor do que mereço. Muito melhor do que mereço. Muito melhor, 200, 500, milhões de vezes melhor do que mereço. Porque eu mereci o inferno. Eu merecia a distância de Deus. Santo. Mas está provado também dentro da palavra do Senhor que não é por causa dos meus méritos, é por causa da graça. Então, na verdade, eu já deveria ser satisfeito. Eu deveria ser satisfeito. Se nada acontecesse. Se nada acontecer, eu já deveria estar satisfeito. E quando o mal acontecesse, eu também deveria estar satisfeito e dizer, eu mereço. Eu mereço. E quando o bem acontecer, eu tenho que dizer, não mereço. Não mereço. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quando algo de bom acontece nas nossas vidas, nós cristãos, quando algo de bom acontece, nós deveríamos dizer, Senhor, não mereço, mas agradeço. Que meritocracia há
se todos nós fomos destituídos da glória de Deus, sendo tragos a Ele novamente apenas por um favor que nós não merecíamos? Que mérito há nisso? Existem muitas coisas que a meritocracia abrange. Por exemplo, semear. As suas atitudes, quando você planta algo, certamente você vai colher. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Plantando coisas ruins, colheria coisas ruins. Mas mesmo que plantando coisas boas viessem coisas ruins, ainda assim, deveríamos olhar para Deus e dizer: eu mereço. Eu mereço. Ah, mas pastor, eu plantei tanta coisa boa. Plantou tanta coisa boa, mas você é injusto, você é um pecador, você não tem nada que é bom e que cheira bem aos olhos e às narinas de Deus. Não tem. Nós não temos. Tudo é a graça de Deus. Então eu acho que nós deveríamos baixar mais a nossa bola, descer um pouquinho do salto e dizer assim: Senhor, eu sou grato por ter dado a mim o privilégio da salvação. Eu sou grato. E quer saber? A tua palavra diz que eu deveria pedir mesmo. Então, se o Senhor quiser me abençoar, me dá sabedoria para me tomar atitudes sábias e plantar sementes sábias para colher colheitas sábias, prósperas. Mas, independente disso, o que o Senhor fizer, eu estou satisfeito, porque eu não mereço. Muitas das vezes nós lemos aquela parábola do filho pródigo, e nós falamos assim: quanta injustiça, quanta injustiça, olha que filho maldito. Porque a Bíblia diz que ele chega no pai e ele diz: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado nem de teu filho. Ele vai dizer, né, no final, né? Mas antes disso, antes desse retorno, ele diz: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai nem tinha morrido ainda, o miserável já queria a herança. E o pai faz o quê? O pai dá a herança. E ele vai fazer o quê? Ele vai embora e ele gasta tudo. E a gente olha e fala: nossa, que filho maldito, que bastardo. Olha isso, como é mau. Nem esperou o pai morrer para pegar a herança, já gastou tudo. E o filho sai, gasta tudo. E quer saber, irmãos? Nós fazemos isso também. Nós fazemos isso, e não é poucas vezes. Não são poucas as vezes que nós gastamos a herança do pai. Todas as vezes que nós saímos da presença de Deus, preste bem atenção nisso, todas as vezes que você sai da presença de Deus por algum motivo, por alguma coisa, você está fazendo a mesma coisa que aquele filho. E se você não tiver humildade para voltar para a casa do pai, da forma que aquele filho voltou, você vai passar a vida sem pedir perdão para Deus e vai morrer nos seus pecados, nos seus delitos. Todas as vezes. Nós não somos melhores. Nós não somos melhores do que o povo de Israel. Nós não somos melhores do que essas pessoas que Paulo cita. Nós não somos melhores que o filho pródigo. Eu não estou aqui demeritando-nos, mas eu estou colocando-nos no local que realmente nós deveríamos nos colocar. Nós cantamos: mais de ti e menos de mim. E nessa hora, nessa pregação, é exatamente isso que Deus está falando para nós. Você canta menos de ti, menos de mim. Então, reduza-se ao seu grau de insignificância. A gente se acha demais. E por se achar demais, exigimos de Deus algo que não merecemos. Não pode dar nada errado. Se der uma coisinha errada, eu não vou mais para a igreja. Não pode dar uma coisinha errada, mete o pau na igreja. A noiva de Cristo. Esses dias eu até postei uma frase. As pessoas dizem, muitas pessoas que saem da igreja dizem que a igreja está cheia de hipócritas. E eles também são hipócritas, porque quando deveriam ficar firmes na presença de Deus, meteram marcha.
Mas não dizia? Você não dizia que, oh, eu te amo, Deus, eu te adoro, eu te quero, você é tudo para mim, mas na hora da luta você meteu o pé. Então você também é hipócrita. Por isso que quando Deus me chamou, em 2004, eu disse, Senhor, eu não vou para a igreja não, porque lá está cheio de hipócrita. Ele disse para mim, sempre cabe mais um. E eu vim. E quer saber? Todos nós, em algum momento, nós somos hipócritas. O que é o hipócrita? É aquele que fala algo e em alguns determinados momentos não vive aquilo. É aquele que, numa situação, por exemplo, a bênção veio. Glória a Deus, testemunho. Ficou doente. Deus não olha mais para mim. Isso é hipocrisia também. Duas caras. Duas caras diante de Deus. Isso é hipocrisia. Nós deveríamos ser gratos por tudo. E entender que tudo que temos, Deus deu. Se quiser dar mais, eu recebo. Mas não mereço. Mas eu recebo. Mas eu já estou satisfeito por tudo que o Senhor tem me dado. E por tudo que o Senhor fez de mim. O filho pródigo, ele sai da casa do pai, ele erra com o pai. E em determinado momento ele tem a humildade de dizer, eu vou voltar para o meu pai. E vou dizer a ele, pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra os céus. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos seus funcionários. Mas a Bíblia vai dizer que antes dele chegar, ele pensou em falar isso para o pai. E antes dele chegar ao pai, o pai gruda no pescoço dele. Dá um abraço nele. O pai, ele merecia um abraço? Help me please. Ele merecia um abraço? Ele merecia um anel novo no dedo? Nós contamos a história com a coisa mais linda. Nós contamos essa história de uma forma muito romântica. Na verdade, ele não merecia. Na verdade, o que ele merecia era nem ser aceito como um funcionário do pai. O que ele merecia era o pai dizer a ele, você não gastou? Se vira, vai procurar suas negas. Você não gastou tudo? Você não esperou eu morrer? Agora, fala com o seu irmão. Vê se o seu irmão dá a parte dele. Pede para o seu irmão alguma coisa. E vocês sabem muito bem qual é a resposta do irmão. Para quem conhece a história, sabe muito bem que o irmão ia dizer, vai buscar, vai procurar com as suas negas, seus amigos. Era isso. Ele não merecia um abraço. Ele não merecia um beijo. Ele não merecia roupas limpas. Ele não merecia um anel no dedo. Ele não merecia um churrasco. Ele não merecia. Mas o pai, mesmo sem merecer, o pai o abraça. O pai beija. O pai coloca um anel no dedo. O pai faz uma festa. O que Deus diz para você e para mim nessa noite: eu faço, não é porque você é bom, eu te abençoo, não é porque você merece, eu faço as coisas por você, não é porque você é o pá, é porque eu sou o pá. Ele é bom. Então nós temos que aprender a sermos servos e filhos de Deus, quando as coisas estão bem, mas também quando as coisas estão ruins. E nos dias difíceis, nos dias de chuva, lembrar-se, hoje está chovendo muito, e incomoda às vezes o excesso de chuva, mas dizer, quantos dias o Senhor não trouxe sobre a minha vida o sol? Hoje eu estou enfermo, mas quantos dias de saúde Deus não me deu? Hoje eu estou enlutado, mas quantos dias de prazer com os meus Deus não me deu? I'm happy. Eu estou feliz, Senhor. Eu estou feliz. Aprendamos, que nós possamos aprender a sermos mais gratos, entendendo o nosso lugar em Deus, sabendo que somos filhos do Rei, sabemos que Ele pode nos dar tudo, e não é porque nós merecemos, é porque Ele é bom. Mas é claro que, quando Deus abraça aquele filho, uma coisa me chamou a atenção. Eu imagino eu e você. Eu queria perguntar, e aí a gente não responde. A gente não responde isso. São respostas que não se responde. Só se reflete. Imagina se Deus perguntasse para cada um de nós hoje: quantas vezes, filho, quantas vezes você saiu da minha presença e gastou tudo? Ou se não gastou tudo, gastou uma parte. Quantas vezes? Todas as vezes que você deixou Deus.
Todas as vezes que eu deixei Deus, todas as vezes que nós viramos o rosto, todas as vezes que nós viramos as costas para Deus, todas as vezes que nós desagradamos o Senhor, nós estamos fazendo a mesma coisa que aquele filho. A mesma coisa. E todas as vezes que nós retornamos com o coração arrependido, todas as vezes que nós retornamos com o coração humilde, o Pai nos abraça, o Pai nos trata com carinho, o Pai nos recebe e faz uma festa. Mas há uma pergunta que não quer se calar. E Deus pergunta hoje para nós, para mim e para você. A Bíblia vai dizer que quando o filho chega ali, tal, aquela festa, o pai se alegra e o pai diz: matem um novilho, um cevado, um bezerro, é um pequeno boi gordo, é isso. Não é um boi velho, é um boi novo, gordo. Ou seja, carne de primeira, carne boa. Matem um novilho e vamos celebrar pela volta do meu filho. Mas a pergunta que Deus faz para nós hoje é: meu filho, minha filha, quantos novilhos eu tenho que matar? Ainda mais. Quantas vezes eu vou matar novilhos? Quantas vezes você vai sair da minha presença e vai voltar achando que é o pá? Quantas vezes você sai da minha presença e volta pedindo as coisas e achando que eu sou obrigado a te dar as coisas? Quando na verdade você deveria reconhecer o meu amor. Quando na verdade você deveria reconhecer que eu sou bom com você, mesmo não te dando aquilo que você gostaria de ter, mas que não merece. E eu privo você de receber também aquilo que você merece, porque se eu fosse deixar acontecer com você aquilo que você merece, você iria ficar muito triste, tal, provavelmente não aguentaria. Então Deus, Ele nos trata com misericórdia e bondade. É um Deus amoroso, é um Deus bom. Hoje Deus nos coloca para sentar e trocar uma ideia e dizer assim: por mais que eu não dê a você as coisas que você quis, por mais que eu não dê a você as coisas que você almejava no momento que você queria, não fique chateado não, fica bravo não, não fica me ameaçando não. Deus diz para pessoas: não fica me ameaçando não. Pessoas ameaçam Deus: se o Senhor não fizer, eu vou sair fora. Hoje eu vou assistir o culto. Se eu estou falando é porque pensou. Hoje eu vou assistir o culto. Se Deus não falar comigo, parei. Desde quando Deus é obrigado a falar com você? Desde quando Deus te deve alguma coisa? Desde quando? Ele fala porque Ele é bom. Ele fala porque Ele é graça. Ele fala porque é um Pai amoroso. Mas mérito não há em nós. E quer saber? Muito cuidado, crente. Muito cuidado. Porque para provar o seu coração, vai haver momentos da sua vida que você vai falar assim: Senhor, eu preciso disso agora. E Deus não vai dar. E como vai ficar o seu coração depois de Deus falar um não? Nós temos que aprender a ouvir o sim de Deus. E nos alegrar com o sim de Deus. Mas também nos contentarmos com o não de Deus. Porque o não de Deus pode não ser o melhor para nós hoje, mas vai revelar no futuro que era o melhor a ser feito por nós, porque Ele é um Deus bom. Eu estou vivo porque Deus é bom. Eu estou aqui só porque Deus é bom. Eu estou aqui porque Deus é amor, porque Deus é bondade. Mesmo não fazendo as coisas que eu quero no momento que eu quero, Ele continua sendo um Deus bom. Ele continua sendo um bom Deus, o tempo todo e em todo o tempo. Que nós possamos ser mais gratos. Se nós tentássemos olhar um minuto para nós mesmos, um minuto, e aqui eu encerro. Se nós, preste bem atenção, se nós olhássemos um minuto para nós mesmos, para a nossa alma, não da forma humana, mas eu gostaria que você imaginasse Deus te olhando. Eu gostaria que você olhasse, pensasse em Deus, Deus te olhando. Se coloca no lugar de Deus. É difícil isso, eu sei. Help me please, estão comigo aqui? Olhar o ser humano, olhar para você como Deus olha. E nós iríamos dizer: estou feio na foto.
nós diríamos: eu não mereço de Deus o que eu já tenho, mas Ele é bom. E quer saber? Ele é um pai tão bom que Ele não mima os seus filhos. Deus não é um pai que mima os filhos. Pais que mimam seus filhos, ao invés de estar ajudando, eles na verdade estão forjando mau caráteres para o futuro. Jovens e adolescentes sem limites, mimizentos, que desrespeitam ao ouvir um não. E as consequências são essas que nós vemos. Deus não mima seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Deus ensina os seus filhos a crescerem. Cresçamos em Deus. Cresçamos em Deus. Cresçamos em tudo. E aproveitemos, enquanto estamos vivos, para sermos pessoas que glorificam ao Senhor, recebendo dele coisas ou não. Que Deus te abençoe. Que a sua noite seja uma noite de reflexão e de gratidão. E que a sua semana seja uma semana de paz. Que Deus te abençoe.